Esse ano nós teremos o lançamento de O Exorcista, o Devoto, o novo capítulo da franquia O Exorcista, que teve início em 1973, com um filme que é considerado por muitos como uma obra-prima do horror. Um filme que com certeza trouxe o exorcismo para o imaginário popular, algo que antes de 1973 não era visto, principalmente nos cinemas. It's the power. Holy one. E como o nome O Exorcista está em alta novamente por conta do lançamento do filme, eu trouxe para vocês alguns casos reais de possessão demoníaca que foram registrados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo com uma história mais realista dos fatos, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem aterrorizante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco, e deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. O Exorcista foi lançado em 1973 e desde então o gênero terror ganhou um subgênero chamado de possessão. Então nós temos vários filmes que tratam sobre possessão demoníaca, cada um com a sua peculiaridade, mas sempre o demônio está envolvido em todas elas. Nunca é uma possessão de algo tranquilo, né? É sempre de algo muito pesado. Esse tipo de situação sempre esteve no imaginário popular. Essa coisa de possessão, de espíritos, de pessoas com clarividência, essas coisas sempre estiveram no imaginário popular. Mas foi depois do filme que as pessoas puderam assistir um exorcismo. Por mais que aquilo fosse uma ficção, o diretor exagerou bastante nas cenas, colocou levitação, colocou um monte de coisa acontecendo, mas as pessoas tomaram aquilo como verdade. As pessoas começaram a acreditar que os exorcismos são daquele jeito, né, que tem toda aquela fantasia. Sendo que nós temos vários relatos de padres, né, pessoas que já participaram de exorcismos reais, dizendo que as coisas não são bem assim. Tudo acontece de uma forma mais sutil. Vamos abrir então com o caso mais famoso de todos, que é o da Annalise Mitchell. Esse caso é o mais famoso da lista porque ele serviu de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose de 2005. Um filme que eu deixo aí a recomendação para vocês, ele é bem legal e eu gosto da discussão entre a ciência ali, a parte jurídica, contra a religião. Bom, a Annalise Mitchell, ela nasceu em setembro de 1952 na Alemanha. Ela viveu em uma casa com seus pais e 3 irmãs. Sua infância foi tranquila. O primeiro sinal de sua doença, né, barra possessão, aconteceu quando ela tinha 16 anos. Ela sofria com alucinações e afirmava que ouvia vozes. E ela também se recusava a comer e a beber, porque o som dos alimentos e da bebida acabavam prejudicando a sua cabeça. Apesar de ter passado por uma clínica psiquiátrica, ela não era medicada, pois sua família, extremamente religiosa, acreditava que a fonte do problema era outra. Como ela foi criada em um ambiente religioso desde seus primeiros anos, os sintomas de Annalise logo a fizeram acreditar que ela estava sendo atormentada por demônios. Em pouco tempo, todos em sua volta também passaram a ver a hipótese como a mais provável. A jovem dizia que vozes falavam que ela iria apodrecer no inferno. Objetos considerados sagrados causavam aversão à menina, que dizia ser perseguida por faces diabólicas. Ou seja, é um caso muito pesado de uma garota que nitidamente não estava bem, seja por problemas psiquiátricos ou por problemas espirituais. Mas uma coisa é certa, essa garota precisava muito de ajuda médica, porque ela estava assim, péssima, ela estava desnutrida. A gente viu algumas imagens dela, dá muita dó do estado físico que essa garota chegou. Muito tempo se passou até que um bispo concordasse em autorizar o exorcismo. Quem concordou em prosseguir com a cerimônia foi o bispo Joseph Stanley, que indicou o padre Arnold Hans para a tarefa. Enquanto isso, Annalise já estava em um estado crítico, esquelética, desnutrida e altamente agressiva. Ao todo, foram 10 meses de sessões de exorcismo e 67 encontros. Alguns deles duravam até 4 horas. Então assim, gente, imagina o sofrimento dessa garota por passar por isso, sem um acompanhamento médico, nesse estado físico que ela estava, e estado mental também, né, que ela estava presa naquilo. Os medicamentos que por um momento começaram a ter papel no cotidiano da jovem, logo foram abandonados de novo. Alguns médicos até foram até a residência para, né, fornecerem alguns medicamentos e entender o que está rolando com essa garota antes que ela morresse. A família não queria deixar que ela tomasse os medicamentos porque
eles acreditavam que esses medicamentos fossem atrapalhar no ritual, algo que também é explorado em O Exorcismo de Emily Rose. Eles alegam que a medicação que foi fornecida ali pelo médico psiquiatra deixou o espírito ali, aquele espírito maligno, preso dentro da Emily. Até que em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu em sua casa enquanto dormia. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição, já que ela não se alimentava por meses. Ainda naquele ano, o governo alemão acusou os pais, o bispo e o padre de homicídio. Eles justificaram afirmando que a morte da menina poderia ter sido evitada até uma semana antes do óbito. Os pais da jovem foram absolvidos, enquanto a igreja foi obrigada a pagar uma multa. Esse então é o caso, resumido da jovem Anneliese Mitchell, que infelizmente não sobreviveu a esses acontecimentos. Era uma jovem muito doente, muito debilitada, que precisava muito de auxílio religioso e principalmente de auxílio médico. E vou falar pra vocês, esse caso aqui me choca até hoje, porque tem várias imagens dele na internet e realmente é bem perturbador de ver essas imagens e saber que aquilo não é ficção e realmente é uma jovem passando por aquilo. O segundo caso que eu trouxe aqui pra vocês é o caso de possessão da jovem Clara Germana Celi, uma freira que passou por uma experiência bizarra. Clara Germana Celi nasceu na África do Sul em 1890 e ela foi parar ainda bebê num orfanato católico da cidade natal. Ela foi batizada pelos religiosos que cuidavam do lugar, levando uma vida normal até os seus 16 anos. E é aí que a coisa pega, porque de acordo com algumas histórias, aos 16 anos ela fez um pacto com o demônio. Pois é, gente, ela fez esse pacto aí e a partir de então a sua vida ficou muito esquisita. Aqui tem um ponto bem importante que linka até com outro caso aí bem famoso, que é essa outra freira que acompanhava a possessão da Clara. Essa freira, ela não é identificada, mas ela deu vários relatos ali pros padres que foram ajudar essa jovem, dizendo que ela via coisas terríveis e que era sim ocasionado por conta desse pacto que ela fez. A freira relatou que Clara demonstrava clarividência, revelando os segredos mais íntimos e transgressões das pessoas que ela nem tinha contato, e também do seu pavor a objetos religiosos e abençoados. A moça ficava agitada ao se deparar com crucifixos e produzia sons horríveis na presença das freiras. Muitas freiras acabavam apanhando da garota, sendo espancadas, e outras pessoas eram necessárias para ajudar a segurá-la. A freira ainda informou que Clara levitava no ar, chegando até meio metro acima do chão. Segundo o manual luterano pastoral, quando uma pessoa mantém esses sintomas, ela realmente está possuída. É uma coisa que eu sempre falo quando eu faço análise de algum filme de possessão. Levitou, a pessoa saiu do chão, pra mim já tá perigoso, é melhor eu nunca mais ter contato com essa pessoa. Gente, essa é uma coisa que se eu ver na minha frente eu vou ficar apavorado pro resto da vida. E eu fico abismado como os personagens em filmes de terror encaram isso com uma naturalidade. Para praticar o exorcismo foram necessários 2 padres e durou 2 dias, sendo que no primeiro dia Clara estava muito nervosa e tentou matar um dos padres com a Bíblia. Já pensou a cena disso? Mais de 170 pessoas presenciaram o ritual, que durou 2 dias, e inclusive teriam testemunhado a jovem tentando estrangular um dos sacerdotes e levitando enquanto as sagradas escrituras eram lidas diante dela. Após esse exorcismo, ela teria se curado e o demônio obrigado a sair. Infelizmente, nós não temos nenhuma informação do que aconteceu com ela depois desse caso. Provavelmente ela mudou de nome, que isso acontece bastante quando algo assim ganha notoriedade na mídia, que é a mesma situação que aconteceu com o próximo caso que eu vou contar daqui a pouco sobre um garotinho possuído. Só pra ficar claro, eu falei no início que essa garota era uma freira. Na verdade, ela não era uma freira, mas ela vivia junto com outras freiras e todas essas questões foram relatadas por essa freira misteriosa, e a freira também é conhecida pelo mesmo nome dessa garota, já que, nós não temos identificação da freira, então ficou a freira Clara Germana Celi, porque foi ela que presenciou todos os acontecimentos. E o último caso que eu trouxe pra vocês, que ele é muito bizarro e inspirou o filme O Exorcista de 1973. Pra quem não sabe, O Exorcista de 73 é baseado no livro escrito por William Peter Blatty, que foi lançado em 71. Esse caso inspirou levemente o livro do Peter Blatty, só que aqui nós temos, várias mudanças que ele fez, mas foi baseado nesse caso. Ele ouviu dizer que rolou um caso desse e ele pegou toda essa atmosfera e transformou ali no livro que inspirou o filme. Uma das
maiores diferenças que nós temos entre o filme e o caso real, né, supostamente real, é que na verdade não aconteceu com uma garota, não aconteceu com a Regan, aconteceu sim com um garotinho que ele é anônimo, ninguém sabe o nome desse garoto. Então, né, pra ter um nome aí nesse caso, o garotinho ficou conhecido como Roland Doe, um pseudonome utilizado pela Igreja Católica para preservar a identidade real do garoto possuído. Ele tinha 14 anos quando isso aconteceu. Roland nasceu em 1º de junho de 1935 em uma família luterana de origem alemã. De acordo com relatos, Roland era filho único e só brincava com os adultos em sua casa, principalmente com sua tia, que o tratava mais como um amigo do que como um sobrinho. Essa mulher era de religião espírita e apresentou ao garotinho o tabuleiro Ouija, e essa criança se interessou pelo artefato. Quando o garotinho tinha 13 anos, sua tia morreu. A partir daí, de acordo com várias pessoas que escreveram sobre esse caso, foi neste ponto que o garotinho começou a ser atormentado por essas entidades bizarras. Porque, de acordo com algumas histórias, Roland começou a brincar com o tabuleiro Ouija na esperança de conversar com a sua tia falecida, já que eles eram bem próximos. E aqui nós temos uma similaridade com o filme O Exorcista, já que a Regan brincava com o tabuleiro Ouija, que foi ali a porta de entrada para que o demônio pudesse se apossar da garota. Após o falecimento de sua tia, o menino começou a sentir coisas assustadoras e anormais pela casa. Então, ruídos na parede, né, pessoas andando, porta batendo, aquela coisa toda bizarra que a gente sabe que acontece, né, em casos assim de possessão que a gente vê em filmes. A família de Roland entrou em contato com todos os especialistas, todos levando a um beco sem saída. Depois de não obter respostas, a família finalmente recebeu a ajuda do padre Albert Hughes e um exorcismo foi realizado em fevereiro de 1949. O exorcismo teve que ser rápido, já que Roland arrancou um pedaço de mola do colchão e atirou no padre. Alguns dias depois, Roland começou a ter arranhões vermelhos com as marcas que soletravam a palavra Louis. Isso alertou a família para ir para a Universidade de St. Louis, onde foi apresentado ao padre Walter Halloran. E de acordo com vários relatos que inclusive saíram nos jornais na época, ali em meados de 1949, quase 50 pessoas presenciaram esse exorcismo. Então era uma coisa que estava tomando uma proporção muito grande na época. Todo mundo comentava sobre isso. E por isso, então, que a igreja, né, tomou esse cuidado de alterar o nome do garoto nas notícias e todas as notas que eles davam, porque justamente o caso ficou muito famoso, muito conhecido e saía em tudo quanto é jornal. Nós não sabemos o desfecho final dessa história, tá? Isso vale ressaltar, já que nós não sabemos o nome dessa criança, então as pessoas não conseguiram pesquisar para saber se o garotinho ficou bem, se deu certo, mas tudo indica que o exorcismo deu certo, o garotinho conseguiu se livrar dessas amarras demoníacas e ele passou a viver uma vida tranquila. Um tempo depois, a igreja até soltou uma nota, né, para tranquilizar as pessoas que criavam várias teorias sobre esse caso, dizendo que Roland já estava adulto, que ele tinha se casado, que ele tinha um filho e que estava vivendo o auge da sua vida, tudo bem, ele frequentava a igreja. Então esse é o desfecho final dessa história, né? Nós temos que ficar com essa nota da igreja de que o garotinho cresceu bem, tá saudável e deu tudo certo na vida dele. Mas que essa história é intrigante, bem assustadora, isso com certeza, né? Ainda mais várias pessoas presenciaram esse ocorrido e relataram até aos jornais. E agora eu quero saber de vocês, quais desses casos vocês acharam mais assustador? Vocês querem saber mais sobre eles? De repente eu posso até trazer um vídeo específico sobre um desses casos, né? Porque tem muita coisa para explorar, muita coisa mesmo. Se eu fosse falar tudo que tem desses casos, esse vídeo ia ficar gigantesco. Vocês gostam desse assunto de possessão? Vocês acreditam nisso? Conta aqui que eu quero muito saber o que vocês estão pensando. Aproveita também e deixa nos comentários dicas de filmes de possessão que vocês acham que são incríveis. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de assuntos arrepiantes. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.